Cheguei! Bom dia! Cheguei para o nosso encontro diário, para nossa live. E quero saber como vocês estão, quero saber como é que tá o dia aí na sua cidade. Gente, aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Solzão azul, céu azul, olha lá, olha lá. Que dia lindo! Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso encontro. E hoje tô eu aqui com mais um tema muito bacana para nós. E eu gosto. Portugal, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que tá começando o seu dia? Deve estar começando maravilhoso, abençoado. E vamos falar de fazer história, hein? Vamos falar de fazer história não só nas nossas vidas, mas na vida de outras pessoas? Então vamos entrando. Enquanto vocês estão entrando, hoje eu trouxe a minha água, eu já tomei meu suco mais cedo. E uma coisa que eu não abro mão, gente, é de tomar água durante o dia, de tomar muita água durante o dia. Com saúde abençoada sempre, é isso aí. E muitas vezes a gente acaba esquecendo na correria do dia de tomar a quantidade que a gente precisa, né? Então eu tô aqui. Oi, Ela Camargo! Seja bem-vinda, ela tá sempre juntinha aqui com a gente. Vou tomar a minha água e vou entrar nesse assunto de hoje, que mais uma vez eu percebo o quanto é importante esse assunto e o quanto faz diferença a gente poder olhar um pouco para o outro e não só olhar pra gente, tá? Vamos falar desse assunto? Quero saber, vamos? Sejam bem-vindos, vamos entrando. Uma coisa que é importante nessa live é o seguinte: quando a gente fala de estar abençoando a vida de alguém, ajudando a vida de alguém, o simples fato de clicar no aviãozinho, de compartilhar essa live e que uma outra pessoa que talvez esteja num momento de fragilidade emocional, e hoje os seres humanos passam por uma fragilidade emocional. As pessoas estão emocionalmente muito frágeis, pensando em desistir, desgostosas com a vida, passando por muitos momentos de tristeza, muito mais tristeza do que alegria. E essas pessoas com essa fragilidade são pessoas que precisam estar aqui juntinho com a gente. Que talvez você mesmo já esteja passando por isso e sabe que uma pessoa muito próxima de você está passando a mesma coisa. Então, estar aqui junto é um momento de fortalecer e ajudar o próximo. E é sobre isso que a gente vai falar, tá? Vou tomar mais um golinho da minha água pra gente entrar nesse assunto. Fé em Deus, isso aí, fé em Deus e segue firme, tem que seguir, tá? Bom, gente, nós vivemos hoje numa sociedade que ela é extremamente imediatista. É uma sociedade que quer tudo para ontem, que quer tudo muito rápido, que quer tudo, né, para ser resolvido logo. Porque nós temos hoje toda uma tecnologia que facilita as coisas serem mais rápidas para nós, mas podemos dizer, e quero dizer para você, que hoje a gente vive numa sociedade imediatista. E uma sociedade imediatista é aquela que quer enriquecer do dia para noite, ela quer emagrecer do dia para noite, quer ter um relacionamento do dia para noite, quer casar do dia para noite, quer tudo muito rápido. E quando essa sociedade imediatista começa a focar apenas no seu umbigo, apenas, né, na sua situação, é natural que o seu dia a dia comece a ficar focado só nas suas coisas, nos seus problemas, nos seus afazeres, no que você tem que resolver. Não é só para mim, para muitos de nós, a gente acaba ficando olhando só para o nosso mundinho, porque o nosso mundinho, ele traz muito a fazer. O nosso mundinho traz uma demanda muito grande, ainda mais nessa sociedade, nesse mundo que a gente quer tudo muito rápido. E o que acontece com isso? A gente acaba deixando de olhar o próximo e fica olhando só para o nosso jardim.
É importante olhar para o nosso jardim? Lógico. É muito importante, e eu sou uma pessoa que bato muito a questão de você se olhar, de você se cuidar e de você se priorizar. Só que isso não significa que não é um momento isso não significa que você não deva olhar para o outro. Que você não deva olhar para o próximo. Porque quando você faz história na sua vida, é muito bacana você fazer história na sua vida e na vida de outra pessoa. Pelo simples fato de você ajudar ela. Você já parou para pensar se de fato você tem ajudado as pessoas da sua volta? Se você está conseguindo ajudar pessoas que você ama, pessoas que você conhece, pessoas que você sabe que estão passando por situações. Que tal, nesse ano de 2023, e lembre que todas as lives que eu estou entrando aqui, eu estou fazendo uma projeção para o ano com vocês. Que tal, nesse ano de 2023, você ter um pocão, um olhar um pouquinho para o próximo. Olhar mais o outro e ver como você pode influenciar na história dessa pessoa. Como você pode ajudar a história dessa outra pessoa. Uma das coisas mais gratificantes, gente, pra mim, é saber que eu faço parte da história de muitas pessoas. Bom dia! Da história de ajudar, de transformar, de ressignificar, de trazer um novo conceito para muitas pessoas. Isso me faz tão bem, eu me sinto tão grata, isso me alimenta de uma forma que vocês não fazem ideia. O simples fato de eu estar aqui nessa live é para fazer história na vida de vocês. Na vida de muitas pessoas que depois dessa live me mandam um direct agradecendo e dizendo que a palavra que eu falei fez diferença para aquele dia. Porque eu estou mudando o rumo da história dessa pessoa. E que tal você entender que isso não é só para mim, isso não é só para os grandes líderes, é para todos os seres humanos. E todos nós temos um pedacinho de mudança na vida de outra pessoa. Todos nós podemos fazer história na história de outras pessoas. E que tal você começar a ajudar mais? E ajudar, vamos só parar aqui para pensar nesse termo ajudar. O ajudar o próximo não é você fazer pelo próximo. Presta atenção nisso, porque isso é muito confundido por pessoas e não é por aí que você vai fazer história na vida dos outros. Não é indo ajudar e fazendo pela pessoa. Porque cada um de nós tem seu propósito e tem sua jornada muito bem estabelecida. Cada um de nós tá se repetindo coisas na nossa vida, significa que é porque a gente ainda não aprendeu aquilo, então aquela coisa se repete, e você fica ali naquele ciclo vicioso e não sabe por que não sai daquilo, é porque você precisa aprender muito. Bom dia, bom dia! Ajudar sem querer receber nada em troca, exatamente, não é sobre receber algo em troca, mas é sobre ajudar sem fazer pela pessoa. Mas poder direcionar a pessoa, poder orientar, poder indicar, poder abrir a mente daquela pessoa, poder acolher aquela pessoa no momento de fragilidade emocional. Gente, se ficar um pouco de barulho eu peço desculpas, porque hoje é dia de cortar grama aqui. Hoje é dia de cortar grama. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês. O propósito de Deus, ele sempre tem a ver com as pessoas relacionadas ao nosso convívio. Tem muita gente que quer sempre ajudar alguém que nunca viu, alguém que está lá no outro canto do mundo, e tudo bem você ajudar. Mas quem sabe você começa a olhar para as pessoas do seu convívio e quem são as pessoas do seu convívio que você precisa impactar. Quem são as pessoas do seu convívio que você precisa ajudar
e ajudar a fazer história. Eu me sinto extremamente feliz quando eu percebo que pessoas do meu convívio mudaram a história. Que pessoas do meu convívio mudaram os seus hábitos, mudaram seu relacionamento com elas, mudaram seu estilo de vida. Eu estou fazendo história na vida dessas pessoas. As minhas alunas, minhas clientes, eu faço história na vida delas, porque eu transformo o modelo delas de pensamento. Eu transformo o entendimento delas de capacidade, de merecimento. Só que essa capacidade que eu tenho, você que está assistindo a live aqui tem também. Não é mérito só meu, é mérito de todos nós. E você, talvez, volte na sua história, pensa assim, olha aqui comigo, vamos voltar na sua história. Em algum momento da sua vida, você fez algo para alguém que mudou a direção daquela pessoa? Que mudou a rota daquela pessoa? E que hoje você se orgulha e lembra, nossa, olha só que legal, naquela época a minha amiga, naquela época o meu familiar, naquela época você impactou a vida de alguém? Nós temos muitos relatos, gente, na época da pandemia, que foi uma época de uma fragilidade emocional gigante, que na verdade ela se estende hoje ainda, mas as pessoas estão tentando esconder. Mas a fragilidade emocional cada vez mais está à flor da pele, as pessoas estão emocionalmente frágeis, abaladas e sem saber por onde ir, para onde ir e o que fazer. Tá? É nítido isso no ser humano, é nítido quando eu começo a conversar com pessoas. Então, pensa só, naquela época a gente começou a receber muitos relatos de pessoas que começaram a indicar os treinos para outras pessoas e isso se tornou uma rede do bem, uma rede positiva, uma rede onde pessoas começaram a indicar uma simples ação que é o treinamento físico e essa ação trouxe muitos benefícios, porque essa ação da atividade física, ela gera hoje uma química no seu cérebro, onde trabalha sua dopamina, serotonina, endorfina, trabalha um quarteto fantástico aí de hormônios através da atividade física. Então olha só quantas pessoas começaram a fazer história na vida de outras pessoas pelo simples fato de indicar. Eu e o Sérgio, a gente sabe o quanto a gente fez história na vida de muitas pessoas na pandemia. De quanto por hoje, mais que talvez essas pessoas não tenham mais contato, estejam com uma vida corrida, já estejam dentro de academias, não tem problema, porque o que nos fortalece é a história que nós fizemos na jornada dessas pessoas. Ontem mesmo eu estava atendendo uma das minhas clientes, e ela estava dizendo, foi meu primeiro atendimento, e quando tem o primeiro atendimento, as pessoas ficam muito eufóricas, né, dentro desse primeiro atendimento, de conversar comigo, e ela disse, Domi, você não faz ideia, Domi, de quantas pessoas da minha volta e de quanto você e o Sérgio impactaram a minha vida na época da pandemia. E a minha vida desse estilo fitness hoje, porque ela já está dominando o treino, já está dominando a alimentação, tem a ver com o que vocês plantaram lá naquela época. Olha só que interessante. Olha só que bacana. Então, isso. Bom dia para quem está entrando, bom dia. Eu sei que eu entrei 9h30, um pouquinho mais tarde, mas é porque eu estou fazendo teste em horários. Tá? Porque eu quero que essa live tenha mais pessoas, mas eu entendo também uma questão de horário, que nem todo mundo consegue nos horários, então eu tô fazendo testes, ok? Então, pensa só, pensa comigo aqui. Que tal? Eu tô sempre aqui nessa live, gente, fazendo convite pra você. Ontem eu falei pra você, faça diferente. Hoje eu tô falando pra você o seguinte, faça história abençoando a história de alguém. É sobre isso. Eu sei o quanto eu faço história abençoando a vida de muitas mulheres
que hoje conseguem se sentir seguras para colocar um biquíni, se sentir seguras dentro de um relacionamento, se sentir seguras dentro do próprio trabalho através de comportamentos internos que eu auxiliei a modificar. E ela modificou porque ela estava aberta a isso. Que tal você perceber quais histórias você está fazendo na vida de outras pessoas, nas pessoas da sua volta? Quem é que você indicou para daqui a pouco estar aqui nessa live? Quem é que você indicou para daqui a pouco estar dentro de algum dos projetos? Quem é que você indicou para daqui a pouco ler um livro diferente? Quem que você começa a fazer história? Eu tenho pessoas que eu não me esqueço, gente, que fizeram etapas da minha vida absurda, pessoas que até hoje eu nem falo tanto, mas que tem esse pedacinho de história da minha vida. Tenho contato, mas talvez não tão intenso, só que já tá registrado, gente, aqui. Ó, o meu amigo G, o G fez parte da minha história e ele mudou a minha história. Ele mudou a minha trajetória. É um amigo querido, olha só como é que é a energia, né, gente? É um amigo querido e veio na minha mente ele. O G é um amigo nosso que até a gente faz tempo que a gente não se vê, mas ele fez história na minha vida. No momento que ele entrou na minha vida, que ele trouxe uma ideia diferente, ele fez história na minha vida. E não só na minha vida, quanto na do Sérgio. E isso está registrado para mim. Ele sabe o quanto ele fez história no nosso crescimento de vida, no nosso crescimento profissional. E isso está registrado para mim. E olha quanto gratificante é para ele, e isso ele pode colocar no peito e sentir essa gratidão de estar fazendo história na vida de tantas outras pessoas. E isso ele faz diariamente no trabalho dele também. E a pergunta para você, ó, que tá aqui juntinho comigo é: que tal você começar a fazer história na vida das pessoas? Que tal você começar a impulsionar a vida das pessoas da sua volta, seja dos seus familiares, dos seus amigos, no simples fato de você estar aqui, compartilhar essa live, no simples fato de você indicar um livro, no simples fato de você não resolver o problema da pessoa. Não é você ir lá e resolver por ela, não é sobre resolver o problema do outro, e sim ajudar a direcionar, ajudar no processo de vida do outro. Ó, grato a Deus por me apresentar vocês, amo. Nós também amamos você, tá? Ó, de coração. Então eu trouxe isso aqui pra gente começar a pensar juntos. Quem você vai abençoar esse ano? Que história você vai abençoar através de auxiliar o próximo? Auxiliar o próximo. O cristão, todos, né, a pessoal assim muito que frequenta mais a igreja, ele tem muito enraizado essa questão de ajudar o próximo. Talvez você que não tem esse hábito de frequentar tanto esses ambientes, acabe esquecendo o quanto é importante a gente ajudar o outro. E mais uma vez, não é fazer pelo outro, é direcionar. Tem uma grande diferença. Tem pessoas que querem ajudar fazendo, não é isso. Senão aquela pessoa não vai desenvolver, não vai crescer, ela também precisa crescer, ela precisa amadurecer, ela precisa, né, desenvolver novas habilidades. Crescer e contribuir, exatamente, crescer e contribuir. Hoje eu digo para vocês, quando eu abro uma live aqui, esse é o meu tempo, é um tempo extremamente precioso que eu tenho. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um monte de cliente querendo, né, meus horários, mas eu disse, entre 9 e 9:30 da manhã é o horário que eu tirei para estar aqui compartilhando um pouco do meu ensinamento, um pouco do meu modelo de entendimento de vida, compartilhando com você. Por quê? Porque daqui eu sei que vão sair muitas pessoas com chavezinhas, ó, cabecinhas pensantes, né? Como eu gosto de dizer, a cabecinha já sai pensando. Ó, quando a gente ensina, a gente aprende mais ainda. Exatamente sobre isso. Quando a gente ensina, a gente aprende. Quando eu tô aqui ensinando para vocês a fazer história na vida de outras pessoas e abençoar a história de outras pessoas, é por isso. Eu tô aprendendo cada vez mais e a minha ideia é fazer mais histórias na vida de várias pessoas.
Muitas, muitas e muitas. Eu não vou parar por aqui. A minha jornada ainda é muito longa. Eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer e que eu quero mudar na vida de muitas pessoas. Principalmente de muitas mulheres. Eu tenho muito esse apego, né, pela mulher, porque nós, mulheres, a gente vive numa sociedade que nos desafia o tempo todo por diversas coisas, né? A gente desafia, inclusive, a gente ser bonita, desafia a gente. Ser bonita, a gente se sentir... Outras mulheres nem se sentem bonitas, nem se sentem confiantes. E isso é tão doloroso, né? Você não se sentir bem, você não se sentir capaz, você se sentir completamente segura. Então aqui, ó, na minha jornada, já tá uma lista gigante de coisas que eu vou fazer esse ano, né? Exatamente, parabéns. Quando fazemos o bem ao próximo, mais benefícios somos, né, nós mesmos. Exatamente, tem até uma lei universal, né? Quando você ajuda alguém, você será ajudado. É uma lei, né, que a lei do retorno. Você já ouviu falar na lei do retorno? Se você não ouviu, eu vou deixar uma dica aqui pra você, tá? Um dia, quando você tiver um tempinho, coloca pra você estudar as 12 leis do universo. Quando você começar a entender que o universo tem leis e as leis dominam o nosso dia a dia, as leis universais, você vai começar a entender como você vai lidar com a sua vida. A lei do retorno é uma delas. É uma lei universal, é uma força. Olha só, presta atenção no que eu vou falar pra você, pra até cair um pouquinho mais essa ficha pra você. A lei da gravidade é uma lei universal. E você não discute com a lei da gravidade. Você sabe que se você resolver pular aqui da minha sacada, você vai cair lá embaixo. É uma lei universal indiscutível porque você está conseguindo visualizar e sentir ela. Só que todas as outras leis também existem nessa mesma intensidade, nessa mesma força. Eu falei anteontem na live da lei da comparação. Existe essa lei no universo que é para você começar a entender o que é alto, o que é baixo, o que é grande, o que é pequeno. Isso é uma lei universal. A lei do retorno é outra. Tudo que você emana para o universo, tudo que você faz, você tem de volta. É uma lei universal. Quando você começar a respeitar as leis do universo, como você respeita a lei da gravidade, a sua vida vai mudar. E se você não aprende isso, fica tranquila, tá? Fica tranquila que eu vou estar ensinando vocês aos poucos, nos meus projetos, nas minhas mentorias. Eu ensino todo mundo a ser regido pelas leis e compreender as leis do universo para que você consiga ter uma vida mais tranquila, porque não é a Dominique entrar aqui e falar de emagrecimento. Eu já falei para vocês, o emagrecimento é a ponta. O emagrecimento é a ponta da ponta da ponta. O problema tá lá, ó, enraizado em diversas coisas no seu ecossistema, porque você é um ser humano que é um ecossistema extremamente complexo. E se você não conectar o seu ecossistema da melhor forma, você não tem o rendimento que você quer, tá? Então, eu prometo para vocês que eu vou trazer para vocês mais essa ideia das leis universais, tá? Da lei da vibração, da lei da atração. Isso tudo é lei. São leis universais, tá? Eu prometo para vocês que numa outra live eu vou trazer um pouquinho desses pontos, se fizer sentido para você. Porque o que eu quero lembrar a vocês? Quem tá aqui nessa live, e não importa número, quem tá aqui nessa live tem um nível de entendimento mais elevado. Quem tá aqui nessa live já tá com um nível de compreensão de sua vida mais elevado, porque eu vou falar sempre coisas mais elevadas. Eu não tô aqui, né? A Dominique trabalha com o Sérgio há anos, então eles falam de emagrecimento. Lógico que a gente fala de emagrecimento porque nós viemos do mundo fitness, nós viemos da atividade física, nós viemos dessa raiz de academia. Só que é muito mais complexo e eu estudo todos os dias, não é só estudei, eu venho estudando e eu não vou parar de estudar. Se eu mostrar a minha mesa para vocês, a quantidade de livros, é porque eu não compartilho o tempo todo tudo que eu faço, porque isso na verdade é o meu momento, né? Mas eu estudo o tempo todo esse ecossistema, desde o seu corpo em pleno funcionamento, da sua saúde, do seu bem-estar, até das suas emoções, da sua mente, das leis universais, da lei de que rege todo esse nosso universo incrível e que você está nele. Somos seres sistêmicos, exatamente.
Somos seres sistêmicos. Então, o que eu quero dizer para você aqui dessa live, tá? Isso que eu falei de faça a história, abençoando a história de alguém, é para abrir a sua mente e dizer para você que tal esse ano de 2023 você ajudar mais alguém, ajudar mais as pessoas, começar a analisar quem são as pessoas que na sua volta estão emocionalmente fragilizadas. Olha para mim, presta atenção. É assim que eu falo com a Lúcia, tá, gente? Eu olho para ela assim, presta atenção. Quem da sua volta hoje tá fragilizado emocionalmente? Quem da sua volta precisa de um empurrãozinho logo? Eu já falei sobre doenças mentais e eu já falei para vocês que doenças mentais são silenciosas. Doenças mentais, diferenças de doenças físicas que visualmente a gente sabe as limitações e a gente percebe que aquela pessoa tá ruim. Uma doença mental a gente não consegue perceber quando a gente vê aquela pessoa já tá dentro daquele problema. Aquela pessoa já está com processo de depressão e aí se torna menos fácil tirá-la dali, né? Porque são doenças mentais, são silenciosas. Elas simplesmente vão aparecendo quando vê já era, quando vê já tá. E quem são essas pessoas que estão emocionalmente fragilizadas na sua volta e que talvez o seu dever seja auxiliar elas? Num simples detalhe de compartilhar uma live e dizer, segue lá a Dominique. A Dominique não fala só de treino e alimentação, o papo dela é muito profundo. Entra lá porque quem entra é que nem quem entra na minha mentoria. Tem muita gente entrando na minha mentoria que vai dizer assim, Dominique, eu vou porque eu quero emagrecer. Cara, a gente resolve outros perrengues da sua vida. O emagrecimento é um processo natural. Quem é minha mentorada aqui sabe que é totalmente diferente. Que é totalmente diferente a pegada, tá? Então, quem será que você vai ajudar esse ano? Quem será que você vai compartilhar? Quem será que você vai compartilhar a live? Quem será que você vai compartilhar o conteúdo? E não tem problema, muitos de vocês talvez fiquem pensando assim, ajudar. Você pode ajudar com o seu próprio trabalho. O seu próprio trabalho pode mudar a vida de muitas pessoas. O que você faz hoje no seu trabalho? Será que está impactando a história de outras pessoas? O meu trabalho faz isso. O trabalho do Sérgio faz isso. Ele impacta o nosso trabalho. Nós somos remunerados para mudar a vida de pessoas. E a gente muda. E muitas. Muitas pessoas que talvez vivessem menos tempo, vivem mais tempo. Pelo simples fato de estarem olhando para a sua saúde. É difícil ajudar quando precisa ser ajudada. Eu sei. É muito difícil ajudar quando a gente precisa ser ajudada. Só que mesmo você precisando ser ajudada, você tem coisas que você faz que você pode ajudar alguém. Porque não é, eu entendo, porque a fragilidade emocional tá aí, ó, né, em muitas pessoas, tá? Olha a Patrícia dizendo, Domi, aquela live anteontem sobre o tempo já mudou a minha vida. Patrícia, eu acredito muito, porque o tempo é precioso e muitas vezes a gente está desperdiçando o nosso tempo e ó, que bom que tá mudando a sua vida. Essa é a ideia. A minha live aqui é uma maneira de ajudar você. A chave, a Patrícia disse, a do tempo já mudou minha vida. Yes. É sobre isso, tá? Mas o seu trabalho pode ajudar as pessoas a mudarem, tá? Não ache que ajuda tem que ser sempre de graça, não necessariamente ela vai precisar ser de graça, você pode ajudar as pessoas de outra forma. É que o nome ajuda remete a ser de graça. Mas não, tem muitas pessoas que têm um trabalho incrível que ajudam outras pessoas. Vários players no mercado ajudam as pessoas através do seu trabalho, porque é o propósito deles e faz parte, é um sistema. Então, preste muita atenção no que você está fazendo, preste muita atenção no seu trabalho, no que você vai fazer esse ano, porque o seu trabalho tem a ver com fazer história na vida de outras pessoas. Uma pessoa que constrói uma casa, que é um arquiteto, eu até sigo um arquiteto incrível, que faz uma casa que eu tenho um sonho de fazer uma casa com ele. Ele muda a vida de pessoas. Porque ele desenha sonho de pessoas. E ele muda a vida de pessoas.
Então abre bem a sua mente quando você entrar em fazer história, tá? Abre a sua mente, porque você pode fazer história de várias maneiras na vida de outras pessoas. Combinado? Eu tava falando ontem, eu tomei uma decisão essa semana, no início dessa semana, que assim, muitas pessoas querem participar às vezes de um projeto meu, de mentoria, mas não conseguem porque não é o momento. Porque quando for o momento, Deus vai colocar a possibilidade na sua vida, tá? Porque quando é o momento, você vai sentir que é o momento de tomar decisões e você não perca a oportunidade e faça acontecer, tá? Faça acontecer quando as coisas caírem no seu colo. Eu tô lançando hoje uma aula secreta. É o seguinte, eu compilei um pouquinho de vários pontos, de pilares da minha mentoria, onde eu trabalho com individual, numa aula que eu chamo de aula secreta. É uma aula secreta onde eu vou dar passo a passo para trazer um pouquinho mais de confiança para você, para fazer com que você se sinta mais confortável na sua vida, para que você comece a entender seu ecossistema. A gente vai falar de emagrecimento, a gente vai falar sobre você se sentir mais confiante a hora que você colocar um biquíni. Eu compilei tudo e estou trazendo para uma aula secreta e hoje eu estou abrindo essa aula secreta no link da minha bio. Você vai clicar lá e diz, vou lá participar da aula secreta da Dorme. Aproveita porque eu fiz uma oportunidade especial para todo mundo aí participar. Qual é a grande vantagem de você estar numa aula secreta comigo? Primeiro, você vai ouvir coisas que eu não conto na live, porque são coisas que são da minha metodologia. E eu não abro assim, porque às vezes você vai ouvir do nada, cai assim uma informação, você nem vai utilizar da forma que deveria. Na aula secreta não. Na aula secreta nós estamos ali num ambiente seguro. Eu gosto muito de falar que quando tu tá com um mentor num ambiente como uma aula secreta ou uma mentoria, você está num ambiente seguro, num ambiente próprio para você fazer história, ser ajudado, compartilhar a sua fraqueza daquele momento. E o bacana dessa aula é que, como é uma aula no Zoom, você que tá ali, você vai ter condições de falar comigo, de falar com a minha equipe e da gente poder estar auxiliando você nessa dor que tá aí dentro de você e que muitas vezes você não tá conseguindo falar com ninguém. Muitas vezes tem mulheres que não conseguem falar com seus maridos, eles não conseguem dizer para eles o que está acontecendo, por medo, por insegurança. Então olha só que bacana. A aula secreta é um momento meu com vocês. A aula secreta, quem clica e já adquirir a aula secreta, o que vai fazer? Vai estar num grupo de WhatsApp comigo, com a minha equipe, até o dia 13 de fevereiro, que é o dia da aula secreta. E lá a gente vai conversar. E eu vou ter muito tempo para entender você que está aqui. E poder auxiliar, ajudar você na sua história, tá? Isso é para homens e mulheres, tá? A aula secreta é para todo mundo. É para seres humanos. Eu gosto muito da fala do meu marido. Olha quem é que tá aqui do meu ladinho. Tava morrendo de saudade do meu marido, ele veio aqui do meu ladinho. Eu morro de saudade do meu marido. Morro de saudade do meu marido. Quer ver, ó? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. Eu morro de saudade. Eu também. Morre de saudade, amor. Pronto, tá tudo certo. Agora tá tudo bem. É. Isso, aí, vamos pra essa aula secreta. Eu quero o link, tá? Manda pra mim. Ai. Link pra aula secreta. Quando você atinge a sua família, gente, é porque a coisa é muito boa. Vamos embora pra essa aula secreta. Gostei do secreto. É secreta, a minha aula é secreta, gente. A minha aula é secreta. Minha aula é secreta. Ó, o G. A minha aula é secreta, tá? É secreta porque o G te mandou um beijo de coração aqui. A aula secreta... Outro pra ele. Outro, mandou outro. Teve um delay aqui do tempo. Outro. É pra você que quer mudar no ano de 2023, tá? Tá? Meu marido vai estar na minha aula secreta. Ele gosta muito de me ouvir, gente, tá? Vocês acham que a minhas DR é o quê? Não, ele me ouve, eu dou uma mentoria pra ele de vez em quando. Mentoria de casal. Mentoria de mulher e marido, né? Bom, mas nossa live de hoje, então, é isso e a ideia é essa. Faça história
tá? Abençoe a história de alguém, faça, mude a vida de alguém, pelo simples fato de compartilhar o que você sabe, o simples fato de você auxiliar naquela fraqueza emocional daquela pessoa, de você compartilhar uma live, de você indicar um livro, não é, lembre-se disso, por favor, não é assumir o problema daquela pessoa, não é fazer por ela, e sim auxiliar ela nesse processo. É que nem filho, Quantas vezes o nosso filho a gente tá lá e ensinando ele, indicando ele, fazendo com que ele se desenvolva, mas a gente não faz por eles, porque essa jornada é dele e você precisa fazer isso na vida de outras pessoas. Combinado? Gente, amanhã eu volto aqui, eu vou deixar a nossa frase do dia lá nos stories e quero lembrar para você que eu já abri hoje a aula secreta. A aula secreta é no dia 13 de fevereiro. Quem começar a participar da aula secreta, entra no link da minha bio, clica lá, adquire a aula secreta. Vocês vão estar comigo durante 2 horas. A gente vai estar nessa aula intensas, onde você vai ter possibilidade de falar comigo, falar com a minha equipe e a gente poder entender qual é o momento da sua vida, porque enquanto você não cair na real e entender qual é o momento que você tá, você não vai conseguir alcançar um outro ponto, um outro objetivo, porque você não caiu na real de onde você tá. A aula secreta é a minha metodologia que eu trouxe de uma maneira pocket para você, e durante essas 2 horas eu vou trabalhar pontos específicos para desenvolver melhor você nesse ano de 2023, seja na sua confiança, seja na sua autoestima, seja no seu processo de emagrecimento. Como eu gosto de dizer, não é uma coisa, a sua vida ela é um ecossistema, e quando eu olho você como um ecossistema e você se entende como um ecossistema, você começa a orientar a sua vida de uma forma sistêmica, como a gente gosta de falar, você flui, tá? Você flui. A aula secreta tá lá, quem já for adquirindo vai entrar num grupo de WhatsApp exclusivo, onde a gente já vai batendo um papo, tá? Frase do dia: eu tenho poder de realizar os meus desejos. Essa é a frase do dia. Vá pra frente do espelho, se olhe e diga: eu tenho poder de realizar os meus desejos. Eu tenho poder de realizar os meus desejos. Você tem muito poder. O poder, ele tá dentro de você. Você só tem que aprender a usar da maneira certa, para você e para o próximo. Lembre-se, lei do universo. A lei do universo, que você dá, você contribui, você vai receber de volta. Tá bom? Combinado? Desejo para vocês um excelente dia. Vou deixar a frase lá nos meus stories. Eu vou conversar um pouquinho mais com vocês nos meus stories sobre a aula secreta, tá? Que vai ser no dia 13 de fevereiro. Nós vamos estar juntinhas numa sala de bate-papo. E espero vocês na nossa live de amanhã, tá bom? Beijos lindas, beijos, gratidão, gratidão, gratidão e até amanhã.